O conclave está chegando. É hoje. Nesta quarta-feira, dia 7 de maio, começa. Dos 135 cardeais que estariam aptos a participar, 2 escolheram não participar por estarem com a saúde debilitada. Serão então 133 cardeais. A chaminé já está instalada e os preparativos da Capela Sistina também já estão prontos. É possível que essa semana ainda já tenhamos um novo Papa. E você tem rezado pelo futuro da Igreja? Neste momento, as nossas orações são essenciais. Muita coisa está em jogo e precisamos mais do que nunca rezar pela Igreja. Estamos em um mundo polarizado e com ânimos exaltados. E o resultado desse conclave pode trazer consequências gravíssimas. Não é qualquer nível de gravidade, estou falando de níveis apocalípticos de gravidade. Com Francisco, a Igreja viveu o ápice da era do Concílio Vaticano II. Para quem não sabe, o Concílio Vaticano II aconteceu na década de 60. Iniciou no pontificado do Papa João XXIII e terminou no pontificado de Paulo VI. Foi o único dentre os concílios que não teve o objetivo de afirmar uma questão de fé e doutrina. Todos os outros concílios que foram convocados pela Igreja ao longo do tempo tiveram esse objetivo. A gente pode citar, por exemplo, o Concílio de Nicéia, no ano 325. Na época tinha surgido uma heresia chamada arianismo, que dizia que Jesus não é Deus. E essa heresia começava a ganhar espaço dentro da Igreja. Convocou-se então um concílio e lá foi estabelecido como dogma, ou seja, como uma verdade de fé, que Jesus sim é Deus. E quem disser algo contrário está excomungado. Já o Concílio Vaticano II foi diferente. Nesse concílio, nenhuma verdade de fé deveria ser tratada, mas sim apenas questões pastorais. O objetivo de fazer a Igreja voltar a crescer é uma época em que o catolicismo perdia espaço para seitas protestantes e para a apostasia do mundo moderno. Mas esse concílio, que deveria tratar apenas de questões pastorais e superficiais, acabou trazendo à Igreja uma nova missa, um novo calendário e uma nova Bíblia. Você sabia disso? Se não sabia, deixa nos comentários aqui. Então, se você não sabia, essa missa que você assiste aos domingos na sua paróquia não é a missa que a Igreja sempre rezou. É uma missa nova, escrita em 1969 pelo Papa Paulo VI, não apenas reformando o rito antigo, como fez o Concílio de Trento em 1563, mas sim criando um rito novo do zero. O calendário da Igreja, com as leituras que são feitas a cada dia, com as festas litúrgicas, também foi alterado. Naturalmente, as festas principais, como a Páscoa e o Natal, permaneceram, mas os textos que são lidos na preparação de cada festa mudou. Os tempos litúrgicos mudaram. A Bíblia também mudou, pois até então a Igreja usava, desde o século V, a Vulgata de São Jerônimo, que é uma tradução dos textos bíblicos para o latim, feita por São Jerônimo entre o final do século IV e o começo do século V. Na época, por estar muito mais próximo dos fatos bíblicos do que nós, São Jerônimo tinha acesso a muitos manuscritos que já não existem mais, e foram destruídos pela ação natural do tempo. Hoje temos então a cópia da cópia da cópia da cópia daquele material que São Jerônimo usou para criar a tradução na Vulgata Latina. Por muito tempo, a Igreja permitiu apenas que traduções fossem feitas em cima da Vulgata de São Jerônimo, até que o Papa Pio XII autorizou novas traduções, que poderiam ser feitas diretamente dos textos em hebraico, aramaico e grego, mas mantendo a Vulgata de São Jerônimo como a Bíblia oficial da Igreja. É importante até esclarecer nessa questão da tradução direta do hebraico, do aramaico, do grego. Isso não significa dizer que são traduções diretas do texto original. São traduções feitas a partir de fragmentos de manuscritos que estão ao nosso alcance hoje, que são cópias e cópias e cópias, foram copiados muitas vezes desde os textos originais. Manuscritos originais da Bíblia não existe nenhum atualmente.
O que existem são cópias e cópias e cópias. Agora, é muito difícil que uma cópia feita manualmente ela vá ser extremamente fiel ao original. É natural que o copista acabe, ao escrever, pulando uma palavra, às vezes pula uma linha, às vezes acaba até inconscientemente trocando uma palavra ali por um sinônimo. E com o passar do tempo, inúmeras cópias e cópias e cópias, muita coisa pode ter se perdido, né? No Concílio de Trento, a Igreja definiu como verdade de fé que os textos originais da Bíblia eles são infalíveis. No entanto, esses textos originais eles não são acessíveis para nós hoje em dia. Já não eram na época do Concílio de Trento. Então, a Vulgata de São Jerônimo, que é uma tradução feita lá entre o quarto e quinto século, portanto, muito mais próxima da época dos textos originais do que nós estamos, essa tradução ela é infalível para questões de fé e moral. A gente não pode ter certeza de que todo o texto ali é infalível, mas para as questões de fé e moral é infalível. Tá? Então, a partir do Papa Pio XII, passou a ser autorizado traduções feitas direto dos textos que estão disponíveis em hebraico, aramaico e grego. Mas a Vulgata de São Jerônimo permanece como a Bíblia oficial da Igreja. Só que o Concílio Vaticano II determinou a substituição dessa Vulgata de São Jerônimo por uma nova tradução chamada de Nova Vulgata. Tá? O problema é que os manuscritos que foram usados para essa nova tradução são muito posteriores aos utilizados na época por São Jerônimo. Então, essa nova Vulgata, ela pode ser menos fiel ao texto original do que aquilo que nós tínhamos até então. Então, esse foi, em resumo, o Concílio Vaticano II, para quem não conhece. Um concílio que deveria ter sido somente pastoral, mas nos deu uma nova missa, um novo calendário e uma nova Bíblia. Praticamente uma nova igreja. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo foi uma coisa chamada espírito do concílio. Esse espírito do concílio é algo que não está em nenhum documento. É aquela ideia de que a igreja está aberta a mudanças. Isso acabou surgindo na cabeça de muitos bispos a partir do Concílio Vaticano II. Mas essa ideia de que a igreja está aberta a mudanças é algo muito perigoso, porque o evangelho não muda. O que Cristo ensinou é perene, não tem prazo de validade, não fica velho e ultrapassado. O que Jesus ensina deve ser praticado até o seu retorno no fim dos tempos. Então, quando a igreja fala em mudanças, é necessário ter cuidado. As mudanças na igreja devem sempre ser feitas com muita cautela, sem atropelar o evangelho, sem passar por cima daquilo que é fé, doutrina e tradição apostólica. Afinal de contas, a igreja foi fundada por Cristo há 2000 anos e não por um concílio há 60 anos. A igreja foi fundada por Cristo e, portanto, é criação divina. E não cabe ao homem mudar aquilo que Deus criou. Mas esse espírito de mudança, iniciado pelo Concílio Vaticano II, tomou conta da igreja nos anos seguintes. E esse mesmo espírito guiou os pontificados que vieram depois. Só que também causou muita divisão e confusão dentro da igreja. Alguns teólogos, como o grande Joseph Ratzinger, que veio a se tornar o Papa Bento XVI, sempre defendeu uma continuidade, lendo os documentos do Concílio Vaticano II à luz da tradição da Igreja de 2000 anos. Por isso, inclusive, ele, enquanto Papa, formalizou a validade e a licitude da missa tradicional, a missa de sempre, que desde o concílio vinha estando em limbo jurídico dentro da Igreja, que muitos achavam que não podia mais celebrar, outros celebravam. Teve o caso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que recusava o uso da nova missa e chegou ao extremo de seu líder, Dom Marcel Lefebvre, ser excomungado pelo Papa João Paulo II, junto com toda a fraternidade. E essa excomunhão acabou sendo revertida pelo Papa Bento XVI, embora a fraternidade continue sendo vista como estando em uma situação irregular dentro da igreja, mas pelo menos está em comunhão graças a Bento XVI. Existe, entretanto, uma outra linha teológica
que não vê essa continuidade que Bento XVI via. Para eles, a história da Igreja começou a ser escrita no Concílio Vaticano II. Para eles, tudo o que havia antes está ultrapassado e a Igreja passa então a se reinventar. O problema desse ponto de vista é que Jesus veio antes do concílio. O Evangelho veio antes do concílio. E muitos outros concílios vieram antes do Concílio Vaticano II. Então, essa visão de ruptura com a tradição, ela parece romper com tudo isso, até mesmo com Cristo. Porque começa a surgir esse discurso de que todas as religiões são boas, todas levam ao mesmo Deus. Isso não é verdade. Jesus ensina justamente o contrário. Mas nessa igreja reinventada, o que Jesus ensinou não importa mais. O que importa é agradar ao mundo, agradar à sociedade apóstata na qual vivemos. Francisco surge no auge desse pensamento revolucionário e alimentou esse tipo de ideia durante todo o seu pontificado. Ele mesmo reafirmou essa ideia falsa e perigosa de que todas as religiões conduzem ao mesmo Deus. Suas declarações, principalmente a respeito da bênção sobre uniões irregulares, causaram escândalo e confusões. Muitos grupos se afastaram da comunhão com a Igreja Romana por entender que ali não está mais o vigário de Cristo. Grupos sede-vacantistas cresceram muito. Outros grupos se esforçaram durante todos esses anos para manter a comunhão e permanecem hoje unidos à Igreja, não graças a Francisco, mas apesar dele. E o pior é que os objetivos do Concílio Vaticano II nem sequer foram alcançados. A Igreja continua perdendo fiéis. Os seminários e os conventos vivem um esvaziamento crescente. Dentro das paróquias, muitos frequentam as missas, mas não vivem mais o Evangelho. Surpreendentemente, os grupos que mais crescem dentro da Igreja são justamente aqueles que nadam contra a maré do concílio. Os que buscam viver a fé da Igreja de 2000 anos, persistem na missa de sempre, ou rezam a missa nova, mas de forma piedosa. Francisco, inclusive, voltou atrás no que Bento XVI fez e passou a restringir a realização da missa tradicional, condicionando a aprovação dos bispos locais. Na maioria das dioceses, a missa tradicional acabou caindo na clandestinidade. Não é mais rezada em nenhuma paróquia, mas sim em pequenas capelas privadas, sempre lotadas, com pessoas assistindo do lado de fora, porque é numerosa a quantidade de fiéis católicos que querem viver a tradição, mas não foram ouvidos por Francisco. É até irônico que o Papa que mais falou em democracia, promovendo a sinodalidade, por exemplo, nunca se deu ao trabalho de ouvir essa ala mais tradicional, que quer simplesmente pregar o evangelho de sempre, viver o catolicismo de sempre e participar da missa de sempre. O que há de errado nisso? Francisco preferiu dar ouvidos aos adoradores de Pachamama do que aos católicos de verdade. Mas a era Francisco acabou, e é possível que novos tempos venham, ou não. Há muitos que veem figuras como Pietro Parolin uma continuidade ao pontificado de Francisco, possivelmente um Francisco II. A questão que fica é o que vai sobrar da igreja depois de mais um Francisco? Quantas heresias mais surgirão e não serão combatidas? Quantos fiéis mais a igreja vai perder para o protestantismo evangélico, que apesar da bagunça doutrinária que é, ainda assim acaba sendo vista por muitos como uma reserva legítima da moral cristã, que infelizmente está escassa no meio católico? Quantos grupos de verdadeiros católicos vão ter que viver na clandestinidade para poder pregar a verdade? Rezemos pela igreja, meus irmãos, e rezemos muito. Precisamos de um Papa que tenha coragem de lutar contra o que é mundano, que faça a igreja voltar a pregar a verdade do evangelho sem distorções ideológicas, que respeite a tradição e as raízes da igreja, que não surgiu ontem, mas há 2000 anos, e que valorize esse legado de 2000 anos. Que esse conclave seja realmente guiado pelo Espírito Santo e saia dele um Papa capaz de reunir essa igreja hoje tão dispersa, mas reunir em torno da verdade, pois de nada adiantaria reunir em torno de uma falsa doutrina, que é modernista, ideológica, mas não é católica. Que Deus abençoe a nossa igreja e acompanhe esse conclave. E coloque juízo na cabeça desses cardeais. Muito obrigado por ouvir até aqui. Que você tenha uma abençoada quarta-feira. Que todos os seus passos sejam guiados pelo Senhor. E vamos rezar.
Vamos rezar muito.